Santíssimo do Evangelho de João. Capítulo 6. Evangelho de João. Capítulo 3. Verso 29. Evangelho de João, capítulo 3, verso 29. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Vou ler de novo, irmãos. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Amém? Pode sentar, irmãos. Nesse texto, irmãos, se você for ler o texto todo, a partir do versículo 22, fala do amigo do noivo. Quem fez essa declaração, quem disse esse verso, quem disse essa palavra, foi João Batista. Um dia chegaram e começaram a interrogar João Batista a respeito de Jesus e daquilo que Jesus estava fazendo. Estava batizando e fazendo doutrina. E eles começaram a perguntar, houve discussão e eles foram questionar João Batista. E João Batista já deixou bem claro: eu não sou Cristo. Eu não sou o noivo. Eu sou o amigo do noivo. Eu sou aquele que vim preparar o caminho para que o noivo, então, se apresente. Tanto que, por várias vezes, João Batista disse isso. Se você ler o versículo 30, o próprio João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista disse: eu não sou digno nem de atar as sandálias dele. E um dia, quando Jesus estava vindo, o próprio João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. A função principal de João Batista era preparar o caminho do noivo. Quando eu li esse texto, vou estudar um pouquinho para entender melhor. Irmãos, na época em que foi escrito esse texto, você deve saber que dentro da cultura judaica, os noivos não se conheciam. Era feito um contrato de casamento, marcava a data do casamento, era feito todos os acertos, e eles só se conheciam no dia do casamento. Para que esse casamento fosse bem sucedido, o noivo escolhia um amigo. E esse amigo ficava em contato com a noiva. Qual era a função dele? Ele era encarregado de preparar esse meio de campo, preparar o casamento, passar as informações necessárias para a noiva. Para que quando o noivo viesse, ela tivesse
uma exata noção de quem era o noivo, mesmo sem conhecer. Mesmo sem nunca ter visto o noivo dela face a face. Por isso que João usa esse texto. O amigo que presta serviço ao noivo é o que o atende e o ouve. João Batista fez exatamente a mesma coisa. João Batista fez o papel do amigo do noivo, que pregou, que falou, que batizou e que disse: o noivo há de vir. O noivo há de vir. Não sou eu só estou preparando o caminho para o noivo. Irmãos, diante disso, e para que a noiva não se decepcionasse, porque na nossa cultura isso não existe, né? A pessoa casa por escolha. Até lá na época da minha avó, um pouco antes, né? As mulheres, elas apresentavam aos seus futuros maridos, mas pelo menos conheciam, sabiam quem era. Aquele de Deus eles não sabiam. Então, para que esse casamento pudesse dar certo, o papel do amigo do noivo era importantíssimo. Para que o casamento pudesse sair, para que os dois pudessem então se alegrar. Mas para que tudo isso acontecesse, o noivo era criterioso ao escolher este amigo. Porque o amigo precisava ter algumas características que não atrapalhassem nessa função. Ele precisava ter algumas características para que ele fosse lá e cumprisse com o papel dele, para que no tempo certo houvesse casamento, houvesse as núpcias e se formasse uma nova família. Então ele tinha alguns critérios, não podia ser qualquer um, não podia ser de qualquer jeito, não podia ser qualquer pessoa que se apresentasse e dissesse: eu vou lá fazer esse papel para você. O noivo dizia: não. Ah, aquilo vai fazer? Não. Eu vou escolher uma pessoa da mais profunda amizade, que eu conheça, que eu sei que pode me representar da maneira como eu devo ser representado. Porque o amigo estaria quase que fazendo o papel do noivo, porque ela veria o noivo através do amigo. Ela conhecia o noivo através daquilo que o amigo passasse. Então tinha que ser uma pessoa muito especial. E essa pessoa, para ser escolhida, a primeira coisa que ela precisava ter era intimidade com o noivo. Não era uma pessoa que o noivo conhecia lá de fora. Não era uma pessoa que participava esporadicamente da vida dele. Não. Era alguém que ele conhecia intimamente. Era alguém que só de ele chegar, também ele sabia o que ele estava pensando. Era alguém que ele compartilhava seus segredos. Era alguém que ele confiava os seus questionamentos, as suas dúvidas. Este era um amigo que era íntimo. O amigo do noivo precisava conhecer bem as preferências do noivo, as vontades, as qualidades, os planos, os desejos. E ele precisava retransmitir essas informações fielmente para a noiva. Amados, nós somos o amigo do noivo. Nós desempenhamos esse papel hoje, porque nós estamos também cumprindo a mesma missão de preparar a noiva para a vinda do noivo. O primeiro item que o noivo precisava, que o amigo do noivo precisava ter, era intimidade com o noivo. Irmãos, intimidade não é estar na igreja todos os dias. Intimidade não é orar todos os dias. Intimidade não é jejuar todos os dias. Intimidade não é conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Esse pode ser um reflexo da intimidade, mas a intimidade não é isso. A intimidade é
o dia a dia, é a convivência diária. Eu vejo pessoas, já vi pessoas que dizem assim: eu oro 2 horas por dia, mas não demonstram intimidade nenhuma com aquele que eles supostamente estão ali orando durante 2 horas. Isso não é sinal de intimidade. Eu oro 3 horas, eu jejuo 7 vezes na semana. Isso pode ser reflexo de intimidade, mas não é intimidade. Intimidade não é você conhecer o Pai. Intimidade é você conhecer o noivo. Intimidade é você saber com quem você está lidando. Intimidade é você saber quem é Jesus. Não pelo nome dele, não pela história dele, mas a intimidade é conhecer Jesus porque ele anda com você, porque ele está com você. Não é pelo que eu falo que demonstra intimidade, mas é pelo que eu vivo. Isso sim demonstra intimidade. A intimidade, amados, quem é casado, quem tem seus filhos, sabe disso. Que muitas vezes a pessoa não precisa nem falar, você já sabe o que está acontecendo. É verdade ou não é? A pessoa entra e você reconhece na hora que a situação que a pessoa está passando. Por quê? Porque existe intimidade. Porque existe relacionamento. Mas não é um relacionamento forçado. Não é uma relação, mas que eu venho aqui e digo para você: por favor, igreja, ore, por favor, igreja, jejue. De que adianta você orar e jejuar se você não tem intimidade com Deus? Não resolve. Você pode cumprir com o ritual da oração, você pode cumprir com o ritual do jejum, mas isso vai ser pesado para você. Isso não vai trazer benefício para a tua vida, porque você está cumprindo um ritual. Não é por intimidade, não é porque você ama, não é porque você tem prazer de estar na presença de Deus. Irmãos, quando há intimidade, não é peso orar. Quando há intimidade, não é peso jejuar. Quando há intimidade, não é peso estar em contato com Deus 24 horas. E veja que eu não digo que você tem que estar orando 24 horas. Você tem que estar em contato com Deus 24 horas. Isso denota a nossa intimidade com Deus, amado. Não é pelo que eu falo, pelo que eu quero entender, é pelo que eu vivo. É pelo amor que eu sinto por Ele. É pela dedicação que eu tenho por Ele. Não para impressionar alguém, mas para impressionar Ele. Para dizer: Senhor, porque eu sou grato, Senhor, e que eu faço isso. Não é por obrigação, mas é porque eu sou grato, Senhor. Porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Intimidade é você conhecer a mente de Deus. Intimidade é você andar com Ele. É você ouvir quando Ele diz as coisas para você e aquilo você compreende na hora, porque existe intimidade. Você reconhece a voz dEle. Isso é ser íntimo dEle. É você retransmitir as informações que Ele passa, mas com precisão. Irmãos, nós só conseguimos transmitir aquilo que nós vivemos. A pessoa pode vir falar bonito, fazer tudo muito bonito, mas não convence. Você já viu isso? Cansei de ver, irmãos. Cansei de ver, porque é só daqui, é só da boca, não sai daqui, irmãos. Não faz diferença de nada, não faz diferença nenhuma, porque a pessoa só fala, mas não vive, não sente, irmãos. Você já viu uma pessoa falando sobre alguma coisa com paixão? Você nota quando a pessoa fala, você nota que os olhos brilham, você nota que a pessoa se quase sai de si, tamanha paixão por aquilo que ela está falando. Você já conheceu alguma pessoa assim? Seja por um time de futebol, por um partido político, por uma novela, sei lá, por o que for, por um cantor, sei lá. Você já viu como é que a pessoa fica? A pessoa transmite aquilo, você percebe. Isso significa intimidade, amor. Sem intimidade, o discurso é vazio.
relacionamento. O que ele ia passar para a noiva? Ele dizia: oh, seu noivo, é gente boa. Ele é trabalhador. Ele cumpre com a sua tarefa. A noiva ia se apaixonar pelo noivo? Mas de jeito nenhum, com uma propaganda dessa, ninguém ia se apaixonar. Ela ia ficar morrendo de medo de chegar o dia do casamento. Irmãos, quando nós falamos do noivo, as pessoas percebem a paixão que nós sentimos por ele. As pessoas percebem que somos amigos do noivo, que somos íntimos do noivo, não só pelo que nós falamos, mas pelo brilho do olho. Nós conseguimos cumprir com essa função, com amor, com paixão, com desespero. Nós conseguimos fazer isso. Então nós somos íntimos do noivo. Ensinamos a um discurso vazio. É um discurso vazio que não chega a lugar nenhum. E você veja, amados, que o que o noivo, o que o amigo escutava do noivo, ele transmitia literalmente para a noiva. Ele não inventava moda. Ele não aumentava e nem diminuía. Ele falava exatamente o que o noivo falava. Irmãos, quando nós falamos só aquilo que o noivo nos manda falar. É o que está escrito aqui. Não é o que alguém falou, o que alguém disse. É o que o Senhor falou. É o que a palavra fala. Irmãos, eu posso discutir opiniões? Tem todo direito. Eu não posso discutir a palavra. Se está ali escrito, então está ali escrito. Eu não vou mudar uma vírgula, ou tirar, ou acrescentar alguma coisa. Opinião nós temos diversas, porque tem coisas que a Bíblia não especifica. Tem coisas que a Bíblia não é clara. Então dá margem usar diversas opiniões. Isso nós podemos discutir? Podemos. Por exemplo, o homem pode usar cabelo comprido? Eu, se tivesse um filho e quisesse usar o cabelo comprido lá no pé, fique à vontade. A Bíblia não fala nada sobre isso. É a minha posição, é a minha opinião, é o que eu acho. Não é que a comunidade remanescente prega, é o que eu acho, porque aí é uma opinião minha. Eu não vou acrescentar nem vou tirar. É que eu digo, vi alguém falando que a carruagem de fogo que veio buscar Elias nada mais era do que um disco voador. Aí não é Bíblia. Aí já é voar, já é sonhar, já é surtar, fumou alguma coisa antes, porque não existe isso. Não existe dúvidas do que diz a palavra, irmãos. Só que o que eu sempre falo e vou repetir mais uma vez: nós pecamos e falhamos porque não consultamos a palavra, porque não escutamos a palavra. Irmãos, eu comentei no Dia das Mulheres que eu já vi, aqui eu não vi isso, mas muitas vezes eu já vi pessoas citando um versículo dizendo assim: diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Isso não existe. Diz, está na Bíblia. Não. Dentro do contexto que se fala, não existe. É viagem. Porque não é o genuíno. Não está na palavra. Isso vai mudar alguma coisa? Não. Eu estou te mostrando um exemplo que é uma coisa básica. Mas, irmãos, tem tanta gente viajando em tanta besteira por aí, e as pessoas não sabem a verdade. Principalmente no fato sobrenatural. Nossa! Irmãos, olha a palavra. O que o noivo disse é o que nós vamos repetir integralmente. Não opinião. Opinião nós podemos discutir à vontade. Seja sobre tatuagem, seja sobre o quê. Um dia eu vi o Rodolfo comentando. Você sabe que ele tem várias tatuagens. E ele disse assim, ele parou na frente do espelho e ele pensou assim: qual será a próxima tatuagem que eu vou fazer? Aí Deus falou claramente para ele. Ele ouviu a voz do noivo. E que o noivo disse: você não vai fazer mais nenhuma tatuagem. A única tatuagem que eu
quero que você faça agora é no teu coração. Ah, então não pode fazer tatuagem? A Bíblia não diz. Eu estou contando que ele, o testemunho dele, eu não posso pegar o testemunho dele e transformar em doutrina. Eu não posso pegar o testemunho de um e transformar isso em doutrina, irmãos. Eu tenho que ver o que o noivo diz. Eu tenho que retransmitir integralmente aquilo que está na palavra. Opinião nós podemos discutir à vontade. Doutrina, aquilo que a palavra Deus diz, não, isso eu não aceito discutir de jeito nenhum. Porque o que está aqui e pronto. Mas quando há intimidade, percebemos, irmãos, até às vezes coisas que não são erradas, mas que Deus diz, não. Já não aconteceu isso com você? É uma coisa que não era errada, mas você ouviu nitidamente uma voz dizendo, não faça. Não faça por quê? Porque para você aquilo não era para ser feito. Eu tinha uma frase, Márcio, eu não vou repetir porque Deus me proibiu de falar, que eu sempre dizia, e não era uma frase errada. Até que um dia Deus falou claramente no meu ouvido, não repita. Não repita. Eu nunca mais repeti. Porque eu não vou discutir com a direção dada pelo Senhor. Mas para isso nós precisamos ter intimidade com o noivo. Sem intimidade, você não vai falar nada, você não vai conquistar nada. Irmãos, a segunda coisa que o amigo do noivo precisa ter, a confiança. A confiança. João Batista veio antes, foi lá, cumpriu um papel, fez tudo bem direitinho. Ele foi uma pessoa de confiança. Irmãos, Deus pode confiar em nós para cumprir essa tarefa? Eu quero que você pense de verdade. Deus pode confiar em nós para cumprir essa tarefa? Deus pode dizer de mim, não, Jacira, eu sei que eu posso, não estou falando em mim, mas Jacira, eu sei que eu posso apostar, eu sei que eu posso confiar, eu sei que eu posso dar essa tarefa para ela, porque ela vai cumprir, porque ela entendeu o meu propósito. Deus pode confiar em nós, irmãos, a ponto de dizer isso de nós. Não, eu confio que Ele vai desempenhar a tarefa que eu dei. Eu confio porque se eu dei, eu confio. Irmãos, Deus jamais vai nos mandar fazer alguma coisa que primeiro Ele não nos capacite. Às vezes nós achamos que não temos a capacidade, mas a capacidade já está em nós a partir do momento que nós recebemos Jesus na nossa vida. A capacidade já veio com Jesus para a nossa vida. Nós só não cumprimos porque às vezes nós nos acovardamos. Porque às vezes nós dizemos não, a responsabilidade é muito grande. Irmãos, e olha que eu não estou falando para líder. Eu estou falando para toda a igreja, porque todos nós somos e temos a tarefa de sermos amigos do noivo. Isso não é para líder, isso é para todos nós. Mas Deus pode apostar em nós, irmãos? De verdade. Vamos trocar. Tira o livro de Jó. Vamos colocar lá o livro da Jacira. Qual será que seria o meu desempenho diante de toda aquela história? Tira o nome de Jó e coloca o teu nome lá, com a mesma história. Qual seria o teu desempenho dentro daquela história? Qual seria? Deus apostou em Jó. Ele pode apostar as fichas em nós. Nós vamos fazer de um tudo mais um pouco para cumprir com o propósito que Deus nos deu. Irmãos, nós temos uma carreira. Ela nos foi proposta no dia que nós recebemos Jesus. Nós temos uma carreira para cumprir. E essa carreira que nós temos para cumprir, só eu vou cumprir. É só a Cátia que vai cumprir, é só a Giovana que vai cumprir. Eu não vou me comprometer no caminho dela. É o meu caminho. Eu tenho que trilhar aquilo ali. Mas será que eu estou disposta, irmãos? Será que realmente o noivo confia em mim? Você sabe, irmãos, que às vezes quando eu estou orando, eu sempre digo para Deus, Deus, eu me apavoro. Eu me apavoro. Porque eu sei quem o Senhor é. E mais triste ainda, eu sei quem eu sou.
Eu sei quem eu sou. Mas sabe o que é mais maravilhoso ainda? Que apesar de tudo, Ele aposta em nós. Apesar de tudo, amado, eu volto a dizer, quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Elas não estão. Está você, estou eu, porque Ele olhou lá de cima e disse: é com você, Ana Paula, é com você. E Ele olhou e Ele apostou em nós, irmãos. E nós somos gratos o suficiente para retornar essa confiança que Deus depositou em nós. Se Ele nos deu uma tarefa para cumprir, irmãos, nós temos capacidade sim. Talvez não tenhamos coragem, mas capacidade nós temos. Porque aquele que é dono de toda a capacidade do mundo mora dentro de mim e mora dentro de você. Amados, uma outra coisa que o amigo precisava ter: fidelidade ao noivo. Essa fidelidade fazia com que o amigo do noivo gerasse na noiva paixão pelo noivo. Você já pensou tarefa difícil? Eu não conhecia ele. De repente eu até perguntava para o amigo: como ele é fisicamente? Ele tem essa altura, é assim, assado. Mas na mente dela ia se formando um retrato conforme o amigo ia passando. Amado, que figura de Jesus você está passando para as outras pessoas? Qual é essa figura que você está passando para as outras pessoas? Porque Jesus não está ali, mas o amigo dele está ali no serviço, na escola, com o vizinho, com o amigo, com a família. Nós que vamos representar, somos nós que temos a obrigação de despertar paixão por ele. Mas eu só posso despertar paixão se eu tenho. Se eu tenho essa paixão dentro de mim. Porque senão eu não vou conseguir gerar essa motivação. Eu não vou conseguir gerar na pessoa o desejo de conhecer o noivo. Irmãos, infelizmente, tem muita gente que gera uma expectativa tão errada nos outros, que quando falam de conhecer Jesus, não quer, estou fora. Desse tipo que você demonstra, não quer. Não me convide porque eu não vou. Porque o que você demonstra, a maneira como você representa Jesus é muito fraca, é muito frágil, é muito pobre. Por que eu vou querer conhecer esse alguém? Vocês sabem que nós estamos agora entrando na época da política, né? Você já viu como é que funciona o cabo eleitoral? Qual é a motivação do cabo eleitoral? E digo vocês, não vou falar porque está sendo gravado, né? Mas nós sabemos a motivação. Talvez 0,000015001 realmente faça aquele trabalho porque confia no candidato. É verdade ou não é, irmãos? Mas ele se empenha de uma forma que o cara pode ser o maior vagabundo do mundo, o maior ladrão do mundo, o maior sem vergonha do mundo. Porque ele consegue transformar o cara num anjo. Ele consegue transformar o cara no salvador da pátria. Não é isso? Para quem tem a propaganda eleitoral? É para vender uma imagem. E eles se empenham, eles fazem de tudo, irmãos. E nós fazemos o que pelo nosso noivo? Nós temos a motivação correta. Pelo menos deveríamos ter a motivação correta. Porque nós somos fiéis a Ele, nós o conhecemos, nós somos íntimos dele. Então eu vou passar para outra pessoa exatamente quem Ele é.
quem Ele é. Irmãos, hoje em dia está se passando uma figura muito errada de quem é Jesus. Nós já falamos disso, você sabe disso. Está se criando uma motivação errada para estarmos juntos. Vá lá, que Deus vai resolver todos os seus problemas. Vá lá, que vai aparecer 1 milhão na tua conta. Vá lá, a semana um carro zero vai cair no altar e você vai receber os 3, 4 correios. Se eu tenho que receber, por favor, me dê um, estou precisando. A motivação é essa. Vá lá, porque as portas vão se abrir. Esfregue bem o gênio da lâmpada, que você vai cumprir com todos os seus desejos. Irmãos, é isso que nós temos visto. É isso que tem sido pregado. É isso que tem sido falado. Nós temos visto isso todos os dias, vendendo Jesus de qualquer forma e de qualquer jeito. Desperta uma motivação completamente errada. Irmãos, uma das primeiras mensagens que eu preguei aqui, eu estava lembrando hoje, eu perguntei para a igreja: por que você serve a Jesus? Porque Ele te curou? Porque Ele salvou o teu casamento? Porque Ele restituiu o teu lar? Por qualquer outra coisa? Não. Nós servimos ao Senhor em primeiro lugar porque amamos a Ele. Porque amamos a Ele acima de qualquer coisa. Essa é a nossa motivação correta. Não é com falsas promessas, irmãos. Não é com falsas promessas. Eu vou prometer para vocês que no próximo culto você vem e eu vou revelar a vocês. Irmãos, eu vou revelar o pastor Sandro agora. Pastor Sandro, o senhor está orando por um pedido que faz tempo, mas Deus manda dizer que ouviu a sua oração, vai responder. Porque agora o pastor está se rendendo aos outros. Irmãos, que eu diminua e que Ele cresça. Eu desapareça. Porque é só assim que a glória dele vai ser manifesta. É só desta forma, amados. Quando nós somos fiéis ao noivo, quando nós conseguimos gerar no outro a paixão correta pelo Senhor. Irmãos, às vezes nós fazemos isso. Não, vamos lá na igreja que Deus vai resolver os teus problemas. Às vezes a gente mesmo não faz isso. Não é errado, mas não é a motivação correta. Venha conhecer um Deus que, meu Deus, não resolve os problemas. Você vai sair tão cheio, tão abençoado, tão... que o teu problema você nem vai lembrar dele. Você vai deixar de lado. Porque se fosse assim, irmãos, se Deus resolvesse tudo, o coitado do Tiago foi preso junto com Pedro. O que aconteceu com o Tiago? Tiago foi decapitado. E Pedro, o anjo foi lá e tirou ele da cadeia. Nossa, então, vamos pregar só do anjo que tirou Pedro da cadeia. Jamais vamos falar do Tiago que foi decapitado. Por quê? Tiago foi derrotado? Não. Porque a carreira que estava proposta para ele se encerrou. Irmãos, e o último item. O amigo do noivo tem que ter respeito pela noiva. Amados, nós somos colaboradores do Senhor. Nós somos cooperadores da obra. Nós não fazemos absolutamente nada. Nós não fazemos nada. A glória pertence única e exclusivamente a Ele. Nós somos um mordomo. Nós somos um cooperador. Nós não inventamos. Nós não criamos. Nós apenas falamos aquilo que o noivo deixou dito. Aquilo que está na palavra. O grande risco que se corria nessa situação é que a noiva não via o noivo, mas a
temos muitos amigos fura-olho de Jesus por aí, não temos? Eles fazem completamente o contrário do que disse João Batista, que eu diminua, ele é o noivo, ele é o Cristo. Que eu diminua, que ele apareça, que ele cresça. Infelizmente, nós estamos infestados de igrejas em que a base da igreja não é Jesus, é o pregador. Em que a base da igreja não é Jesus, é quem está lá na frente. Irmãos, miseráveis são essas pessoas, porque não reconhecem o seu papel. Essa semana aconteceu um evento, todo mundo sabe, não vou entrar aí. E alguém me disse assim, mas para que tudo aquilo? Aí eu disse para a pessoa, porque esse fulano tem a mesma síndrome de Lúcifer. Tem exatamente a mesma síndrome de Lúcifer. Eu subirei, eu farei meu trono lá em cima, lá em cima. Quanto mais em cima possível. Irmãos, nós não podemos, não aceitamos, não admitimos que alguém tenha síndrome de Lúcifer. Porque essa pessoa só sobe. Mas um dia ela começa, ela cai, ela cai, ela cai, ela cai. Mas vê o resultado, vê a bajulação, vê o que os outros dizem, e vai enchendo, e vai estufando o peito. Eu tinha uma determinada pessoa que eu não chamava de pastor, eu chamava de pavão. Porque é igualzinho pavão, irmãos. É igualzinho pavão. Porque ele abria a boca para dizer, eu glória. Mas não era glória para o Senhor, era para Ele. E você percebe nitidamente a paixão por si, não a paixão pelo Senhor. O amigo estava representando o noivo. Tudo que a noiva tinha que sentir era pelo noivo, irmãos. Era pelo noivo. Você diz assim, mas importa quem esteja pregando? Importa sim. Mas se for a mensagem mais simples do mundo, a mais elaborada do mundo, o que vai fazer efeito, irmãos, é o que o pregador sente pelo noivo. É o que o pregador sente pelo noivo. Eu já vi mensagens super simples que não levaram a nada. E eu já vi mensagens mais do que elaboradas e que você percebia a paixão pelo noivo. O que nós temos é que eu diminua e que ele cresça, que ele apareça, que o nome dele seja exaltado, que o nome dele seja glorificado, porque nós, irmãos, temos que fazer exatamente como João. João disse, não, vocês podem seguir ele, não precisa ficar me seguindo não, o que eu tinha que fazer eu já fiz, pode seguir Jesus, porque ele é o Cristo, ele é o Cordeiro. Quando nós reconhecemos quem é Deus, irmãos, nós sabemos quem nós somos. E quando olhamos para nós dizemos, é só por amor, é só pelo enorme amor, amados, que Ele tem por nós, que nós estamos aqui. Nós temos que saber o nosso lugar. Nós temos que reconhecer o nosso lugar. Eu li um livro em que a pessoa diz assim, que mesmo aquilo que eu tenho de bom, aquilo que sobressai na minha vida, eu não tenho que me orgulhar, porque aquilo não é meu, é reflexo de Deus na minha vida. Tem pessoas que se sentem tão orgulhosas, tão pavão daquilo que fazem, porque eu faço muito bem, porque eu cumpro muito bem, porque eu faço. Está indo pelo caminho errado. Está indo pelo caminho errado. Paulo foi um dos maiores homens que nós conhecemos na palavra. Mas ele dizia, sou eu que vivo não. É ele que vive. É ele que vive. A nossa responsabilidade é
sermos amigos da noiva. E volto a perguntar: temos cumprido com este papel? Temos cumprido com este papel? Feche teus olhos. Curva a tua cabeça. Eu pergunto para você: você tem intimidade com o noivo? Você tem a confiança do noivo? Você tem fidelidade ao noivo? Você tem respeito? Eu queria que você pensasse só por um momento.